Mexe no time? Essa é a pergunta que todo torcedor tricolor, torcedor coral está fazendo na véspera do jogão, do clássico, da primeira partida da semifinal do Campeonato Pernambucano entre Santa Cruz e Náutico, na Arena de Pernambuco, 8 horas da noite. Será que Fábio Cortez vai mexer no time? Eu vou te dizer aqui algumas possibilidades que devem acontecer, e até porque teve uma entrevista coletiva de Fábio Cortez onde ele tentou não dar muitas pistas, mas a gente consegue pescar algumas coisas importantes que pouca gente tem falado. O time do Náutico venceu o Santa por 4-0, né, na fase inicial, na primeira fase do campeonato. Um jogo com contextos completamente diferentes desse. Por isso que eu acho que não vai ter o mesmo contexto. O primeiro deles é que o técnico era Marcelo Cabo. E agora com Fábio Cortez, o Santa Cruz joga de maneira diferente, taticamente e em termos também até de postura. Agora, outro ponto é que o Santa, naquele jogo, teve um cartão vermelho de Matheus Vinícius, que mudou completamente a configuração da partida. Acho até que o Náutico poderia sair vitorioso, por ter um time mais bem organizado pelo Hélio dos Anjos do que Marcelo Cabo naquela ocasião, mas não com placar tão dilatado como foi. Fica o sinal de alerta para o Matheus Vinícius tomar um pouco mais de cuidado. A arbitragem hoje é carioca, do Bruno Arleu, e a gente precisa falar um pouquinho sobre o que o Santa Cruz precisa fazer e entender do que vem do outro lado com o Náutico. Eu chamo a atenção para uma possível mudança no time em relação à partida contra o Decisão nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, em que o Fábio Cortez apostou em Galhardo no meio de campo, para dar um pouco mais de saída e mobilidade, pisada um pouquinho mais na área adversária. Acho difícil que o Cortez repita isso e vá ter Balotelli jogando ao lado de Pedro Favela. Por que Favela? Porque ele é um jogador muito mais de contenção, de pegada, um jogador que não deixa meio de campo adversário respirar junto com o Balotelli, e isso é fundamental se do outro lado você tem um jogador muito criativo e talvez o melhor jogador do campeonato, que é o Dodô, até agora. Dodô não pode ter muito espaço, e com o Balotelli e com Favela, isso é provável que aconteça, ele fique cercado, sem muito espaço para raciocinar e pensar as jogadas ofensivas do adversário, né, do Náutico. Outro ponto que a gente precisa destacar é a volta de Eurico. Certamente vai acontecer. Jogador importante para o sistema defensivo, fez gol contra o Sport, um jogador que representa muito bem o Santa Cruz. E acho que ele vai fazer dupla de defesa com o Matheus Vinícius. E Anson voltando para a casinha, voltando para o banco. É importante a gente olhar para as laterais. Alex Uan e Jael titulares, não tenho o que questionar, principalmente Alex Uan fazendo um bom primeiro semestre pelo Santos. Jael em alguns jogos sim, até ofensivamente mais do que defensivamente, mas precisamos olhar para o sistema defensivo das laterais, porque o Náutico joga com 3 atacantes, Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio centralizado. Isso me faz crer, é mais um motivo para a Favela fazer a volância junto com o Balotelli, para ter um time que dê essa consistência, principalmente nas subidas ofensivas dos nossos laterais que gostam de subir. Tanto o Alex Uan quanto o Jael gostam de ir para o ataque. Hoje precisa ter um pouquinho mais de atenção nessa recomposição, nessa volta. E aí eu boto para você, torcedor coral, que curte o trabalho, inclusive eu faço aqui o convite para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar like, deixar o joinha. Torcedor coral, será que não era, de repente, o momento de testar uma saída do Vitinho no time titular, colocando o William Júnior mais à frente, com mais liberdade ofensiva para municiar o centroavante, que no caso eu acho que o Fábio não vai mudar o Querino, será o Querino, e que nesse sentido a gente tenha um William Júnior mais móvel e a gente possa ter um meio de campo com 3 jogadores um pouco mais de pegada, e eu falo isso principalmente pelos 3 atacantes que o Náutico tem. Eu acho que para esse jogo eu viria com Rô Kennedy, Jael, Matheus Vinícius, Eurico, Alex Uan. Meio de campo, Balotelli, Favela e Andrei. E colocaria 2 jogadores de meia ofensiva, criativos, com mais liberdade, porque tem 3 caras para segurar para eles, que seria o William Júnior, Patrick Alan e Quirino centralizado, sem extremos.
sem espelhar o Náutico. Eu faria exatamente 3 jogadores de contenção, 2 na criação e um centroavante. Jogar mais por dentro, porque o Náutico provavelmente vai fazer essas jogadas. O Náutico tem essa pressão alta, a gente sabe disso, e vai fazer muita jogada por ali, pelos extremos. É assim que joga Todinho, é assim que joga Vinícius, municiando Paulo Sérgio com Dodô na liberdade, né, na criatividade. E ele não pode ter liberdade. E por isso um meio de campo combativo, pegador, vai ser importante para neutralizar o Náutico. E não é jogar defensivamente não, gente. Não é isso. É o William Júnior com mais liberdade para atacar, é Patrick Alan com mais liberdade, a bolinha parada importante dele. E o Quirino precisa comparecer. Hoje é jogo, é dia para Quirino botar uma bola para dentro da rede, pelo menos uma, para não ficar numa sequência tão grande sem marcar. Ele precisa, nesse duelo pessoal com o Paulo Sérgio, mostrar que ele pode decidir. Isso daí, o Santa conta com isso, é importante. Portanto, eu vejo esse cenário de pelo menos 2 mexidas certas. A volta do Eurico, provavelmente a volta de Favela ao meio de campo no lugar do Galhardo para poder ter um pouco mais de contenção. E eu sugiro a saída do Vitinho para a entrada do Andrei, para ele fazer a contenção e dar mais liberdade para os nossos meias poderem chegar mais na área, poder bater mais no gol, poder dar mais opção de triangulação também ali com o Quirino na referência. Acho que é o caminho para o Santa Cruz, que precisa abrir vantagem no jogo de ida. Se o Santa Cruz sonha com uma vaga na decisão, essa vaga começa a ser construída hoje na Arena de Pernambuco. A gente fica receoso como é que vai estar o estado do gramado. É verdade, acho que o jogo tecnicamente pode até cair um pouco de rendimento pela condição do gramado, que a gente viu em fotos que não é das melhores. Mas, gente, não dava para ter tudo, para ter torcida na arquibancada, ia ter que ser com o estádio, com o gramado do jeito que tá. Tudo bem, então o Santa vai ter que compensar na vontade, na disposição. O jogo vai ser pegado, a característica vai ser essa. E precisa construir na primeira partida, isso é vital. Se quiser chegar na final, tem que botar uma vantagem na Arena Pernambuco, é muito importante. E provavelmente Fábio Cortez vai incutir isso na cabeça dos jogadores, até por todo esse movimento da torcida de ir para o estádio. A gente sabe que é complicado, São Lourenço da Mata distante, o horário do jogo, mas enfim, meio de semana, pré-carnaval, mas o Santa Cruz tem tudo para construir. Não vai acontecer o que aconteceu no primeiro jogo, foram contextos diferentes, e para chegar a uma boa vantagem, para conseguir defender essa vantagem lá nos aflitos no dia 22, que é só no outro domingo, depois de passar do quarta de cinzas de carnaval. É isso, mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar like, deixar o joinha, e vamos para cima, Santa!